isso porque o ministro Dias Toffoli afirmou nessa nota, em uma dessas notas que a Marília nos trouxe agora há pouco, ser sócio daquela empresa Meridit, que é citada no contexto do caso do Banco Master. Segundo o Toffoli, essa empresa vendeu participações no Resort Taiaiá, no Paraná, para o Fabiano Zettel, que é o cunhado do Daniel Vorcaro, o que levou o tema para o centro das discussões e das investigações. Para explicar essa ligação empresarial, mostrar onde isso aconteceu e como se conecta ao caso, muito bom, portanto, a gente convida um dos donos dessas apurações todas e quem conseguiu registrar essas imagens todas do Resort Taiaiá, antes mesmo do restante da imprensa chegar lá, é o Samuel Pancher. Sam, muito bom dia, é um prazer te ter aqui no Acorda Metrópolis. E é isso, você foi para lá e só você consegue trazer mais detalhes dessa história toda. Eu lembro muito que quando você foi e trouxe para a gente as matérias, os vídeos, tinha a clara informação de que o tal do Zé era dono, fazia parte do Resort Taiaiá, e o Zé é o ministro Dias Toffoli, né, Sam? Oi, Natália, tudo bem? Bom dia para você, bom dia para todo mundo que acompanha o Acorda Metrópolis. Pois é, né? Dá para dizer que essa informação que o ministro Dias Toffoli tornou pública ontem já é de conhecimento de quem acompanha o Metrópolis aqui, o Acorda Metrópolis, a nossa produção. De fato, assim, era muito nítido para quem ia até o resort, que foi o meu caso com a coluna Andresa Matais, a gente fez essa produção em parceria aí, de que o ministro era considerado ali o dono, e era uma situação, quando eu voltei de lá, a gente fez alguns ao vivo, né, alguns vídeos falando sobre essa situação, o que mais chamava atenção é isso, assim, todo mundo que está assistindo a gente agora e trabalha sabe quem é o seu chefe. E lá no Taiaiá era um pouco estranho, porque parece que as pessoas não sabiam quem era o chefe delas. Dizem que é o ministro, então a gente trata o ministro como dono. Então o gabinete do ministro, essa nota é assinada pelo gabinete dele, oficializou que já meio ali a gente antecipou, né? De fato, ele era o sócio da Meridit, essa empresa, e no fim das contas ele é dono, né? Ele era sócio da empresa que tinha 1/3 do resort em determinado momento ali. A história não está completa, eu diria, porque nem tudo foi explicado. Como a gente mostrou, o ministro no fim do ano, agora de 2025 para 2026, ele fez uma festona lá, convidou muita gente. O que destoa da informação que está na nota, porque a nota diz que o ministro, a Meridit, essa empresa, deixou de ter essa participação em fevereiro. Então, como o ministro praticamente fechou o resort ali em dezembro para uma festa para 100 e tantas pessoas, ainda está em aberto. Então, tem questões ali que ainda não estão explicadas. Eu acho que o ministro ficou sob muita pressão nos últimos dias, após a Polícia Federal ter acesso ao celular do Daniel Vorcaro e ler essas mensagens, mas essa pressão começou mesmo aí com essa série de matérias mostrando a relação dele próxima com a Meridit. A Meridit, uma curiosidade que a gente abordou ontem no vídeo que eu gravei aqui, Maridt, então é Mari de Marília e DT de Dias Toffoli. Essa é a composição da empresa. Então Dias Toffoli é o sobrenome dos irmãos também, não dá para dizer que é uma referência direta ao ministro. Mas de fato teve essa situação em que ficou insustentável a permanência do ministro na relatoria do caso Master. Teve ali um espírito de corpo, a gente viu essa nota oficial assinada pelos 10 ministros, e é uma nota oficial que é um pouco estranha até, né? Porque assim, olha, o ministro não fez nada errado, basicamente, mas ele vai redistribuir a relatoria, ele vai sair do caso. Então, a gente viu essa situação um pouco constrangedora para a Suprema Corte, eu diria, e culminou com a saída do ministro Dias Toffoli. Agora o ministro André Mendonça está relatando o caso, né, Natália? Que a coluna Andresa Matais publicou nessa série de reportagens. A própria Andresa veio ao Acorda Metrópolis, a gente conversou com ela, também tirou diversas dúvidas que surgiram, e ela trouxe a informação que o Ronaldo Fenômeno, por exemplo, foi um dos que participaram de festas nesse resort. Tem um cassino, né, que funciona ali, tem diversas informações dos jogos que eu acho que é importante de você trazer para a gente aqui para relembrar, ou para quem está conhecendo essa história agora, mas que a presença do Ronaldo Fenômeno trazia ali uma evidência de que
o resort não era um resort 5 estrelas, né? Não era um Four Seasons, um resort ultra chique, elegante e tudo mais. Era, inclusive, difícil de você chegar, né? Chegar de helicóptero, tem ali uma coisa também mais exclusiva para você conseguir chegar no resort. Portanto, a presença de uma figura que é muito rica, que vai a coisas muito a convite, né? Indo a um resort que não é 5 estrelas, poderia evidenciar de que ele tinha recebido um convite muito importante, ou de alguém muito grande. Talvez dos irmãos do Dias Toffoli, não. Mas do ministro Dias Toffoli, talvez sim. Né, Sam? Perfeito. A situação toda ali é muito estranha, tá, Nath? Eu nem falo isso como uma opinião, mas como uma observação em loco. Porque o que acontece? É uma cidade muito pequena, uma cidade muito afastada. Então, só para o pessoal que está acompanhando ter uma ideia, a gente teve que pegar um avião de São Paulo para Londrina. De Londrina foram 3 horas de carro, numa estrada que não é das melhores, até esse lugar, esse resort, que fica na beira de um lago, é um lugar muito bonito. Não estou aqui desmerecendo o lugar, mas é um lugar muito afastado. E aí tem essa presença constante de não só celebridades, como o caso do Ronaldo Fenômeno, que ele era muito citado ali pelos funcionários, porque eles viram o Ronaldo, era recente, né? Foi no fim do ano, então fazia pouco tempo. Mas também outras, não só celebridades, mas pessoas poderosas. Então a gente deu o vídeo do André Esteves chegando de helicóptero sendo recepcionado pelo ministro. A gente ouviu outros relatos que eu não vou falar aqui por não estarem comprovados, mas de pessoas muito poderosas que também frequentam ali. A gente deu na matéria a questão da ministra Carmen Lúcia. Então tudo isso aponta para um certo prestígio de quase um refúgio ali no norte do Paraná, o que é muito estranho. Então, realmente ali existe uma concentração de visitas ilustres, vamos chamar assim, que de fato não dá para passar despercebida. Uma cidade muito pequena, Ribeirão Claro, que passou até a se acostumar com essas presenças. Lá ninguém... É estranho a figura do ministro Dias Toffoli. A gente até mostrou que o fórum eleitoral da cidade tem o nome do pai do ministro, Luiz Toffoli, que no fim é o mesmo nome dele, né? Então, são várias questões que chamam a atenção e, de fato, a gente ouviu de alguns funcionários que o Ronaldo foi ali nessa tentativa de ser quase propagandear a questão dos jogos no cassino. Então lá tem essa loteria meio que legalizada, ali eles chamam de raspadinha online, mas se você olha, a gente tem os vídeos aí, é basicamente um cassino, né? Tem toda a estrutura de um cassino, mesa, para jogatina, que é a jogatina de cartas, é o tal do blackjack, né? Que seria ilegal, mas também tem essas maquininhas aí regularizadas no estado. Então, todo esse ambiente, toda essa conjuntura no resort, agora a gente pode falar com certeza, pertenceu sim a empresa do ministro Dias Toffoli. Isso é uma coisa que a gente deixava no condicional, agora não precisa mais. Toda essa conjuntura levanta essas questões muito relevantes que culminaram para ele sair da relatoria do caso. E ainda tem a relação com o Fabiano Zettel, que é um cara que ele é um cara que ele tem entradas na política. Eu falei no vídeo que eu gravei ontem, né? Ele foi o maior doador individual para a campanha do Jair Bolsonaro em 2022. Ele doou 3 milhões de reais para a tentativa de reeleição do Jair Bolsonaro. Doou 2 milhões de reais para o Tarcísio de Freitas aqui em São Paulo. Também foi o maior doador individual da campanha do Tarcísio de Freitas. Tem outras doações, essas são as que estão públicas e os valores chamam a atenção. A gente está falando de milhões de reais aqui. Ele é um pastor, o Fabiano Zettel, ligado à igreja da Lagoinha de Belo Horizonte. Então, que é uma igreja que também tem os seus tentáculos políticos ali, embora não dê para dizer que a igreja esteja ligada diretamente a esse caso, mas toda a conjuntura dessa situação mostra ali uma aproximação não só de um cara que é muito ligado ao Daniel Vorcaro do Banco Master, afinal ele é cunhado do Daniel Vorcaro e mais que cunhado, ele é um aliado próximo do Vorcaro, mas também mostra tentáculos políticos ali que podem não estar associados diretamente ao ministro, mas é uma ligação muito próxima. Então o ministro... a empresa do ministro recebeu, no fim das contas, recursos de uma pessoa que tem todas essas ligações. É uma ligação quase direta ali. Então, tudo isso, evidentemente, coloca o ministro sob holofotes nesse caso aí, com razão. Acho que a imprensa fez o seu papel, não só a gente, colegas de outros veículos que aprofundaram essa história, fez o seu papel de forma muito relevante nesse caso e chegou aí, acho que ao seu ápice ontem, né? E Sam, ele chega ao ápice porque nessa semana a Polícia Federal
diz que o ministro Dias Toffoli é mencionado em aparelhos ali celulares do Daniel Vorcaro. Vale reforçar, então, que essas apreensões aconteceram na primeira fase da Operação Compliance Zero, lá em novembro, quando o Vorcaro foi preso, saindo do Brasil, né? Ele foi preso literalmente saindo. Ele estava no raio-x do aeroporto de Guarulhos. E aí, passam-se 2 meses, e aí o Fabiano Zettel, essa pessoa, essa figura que você trouxe agora, que é um parente do Daniel Vorcaro, é casado com a irmã do Daniel Vorcaro, ele é um cunhado, é desses maiores patrocinadores aí, doadores oficiais de campanhas importantes de 2022, então já tem uma ligação direta com a política, mas tudo que foi apreendido do Fabiano Zettel, a gente ainda não tem nada de informação, né? Porque isso é importante, a Polícia Federal conseguiu todas essas informações através do que foram apreendidos lá na primeira fase. O Fabiano Zettel, ele entra na segunda fase da Operação Compliance Zero. E é o que a gente vem falando aqui, né? Conforme a PF vai revelando algumas informações e a operação vai seguindo, a gente vai tendo aí, parece um caso realmente gigantesco, que está muito longe do fim, né? Exato, Nath. E assim, tem algumas informações que eu vou dar aqui que são... a gente está, né, num esforço conjunto de apuração desse caso, não só desse caso, mas a gente está falando desse caso em específico, né? Então tem informações aqui que eu vou falar que são da coluna da Manuela Alcântara, nossa colunista de judiciário, da Mirelle Pinheiro, que também ela cobre muito bem as operações da Polícia Federal e também da nossa redação como um todo, mas como foi esse processo, né? A Polícia Federal, ela teve dificuldades em acessar o celular do Daniel Vorcaro no primeiro momento. É um iPhone de última geração, um 17 Pro Max, que tinha uma criptografia elevada ali. Então, o próprio Vorcaro, ele tomava seus cuidados. Ele não entregou o celular de primeira, também tem isso, né? Mas, enfim, o celular estava nas mãos das autoridades, eles usaram software israelense, se eu não estou enganado, e eles conseguiram não só ter acesso ao celular, como recuperar mensagens apagadas. Então, fica até o alerta, você que está fazendo alguma coisa errada, apagar as mensagens não funciona mais, pelo menos em alguns casos específicos aí. E pela apuração que a gente viu nos últimos dias, essas mensagens que, segundo a coluna da Manuela Alcântara, citariam o ministro Dias Toffoli, e aí tem outros veículos deram que existiam conversas diretas ali, isso não é oficial, mas existe apuração nesse sentido. O que acontece? De qualquer forma, essas citações, né, isso a gente pode falar com certeza, porque é uma apuração da Manuela Alcântara, nossa colunista aqui de judiciário, essas citações tinham sido apagadas e foram recuperadas com o uso desse software. E, de fato, é o celular do Daniel Vorcaro. A gente imagina, vamos aqui, a melhor das hipóteses. Ele fez uma negociação ali com os irmãos do Toffoli e eles conversaram por celular, uma coisa comum. Com certeza isso tá no aparelho do Fabiano Zettel, né? Então, de fato, a impressão que a gente tem, ouvindo, inclusive, fontes ali na Suprema Corte e até, assim, a própria postura pública dos ministros, nessa nota que eu falei, é de que o caso tende a se agravar. Não dá pra gente também descartar a possibilidade de repente, ali, haver citações de outros ministros do STF. Mas saindo do STF, o que a gente sabe é que o Daniel Vorcaro é uma figura que tem tentáculos políticos, como a gente falou aqui. Então, preocupa especialmente deputados e parlamentares em geral do Centrão, porque a ligação dele com determinados políticos ali é muito conhecida. Tem também a questão de que o Master teve ali um boom no seu portfólio, digamos assim, com um contrato de consignados com o governo da Bahia, e é um governo do PT. Então percebam, já passei aqui por Suprema Corte, Legislativo, e agora falando de um governo específico executivo ali da Bahia. E tem também, o Daniel Vorcaro encontrou-se com o presidente da República, o presidente Lula. Ele foi levado lá pelo Rui Costa, que à época era o governador da Bahia nesse contrato. Então, é uma série de questões ali que envolvem. Percebam, eu falei dos 3 poderes aqui, eu falei de Jair Bolsonaro e falei do presidente da República. Então parece até um pouco suprapartidário ali, as relações dessa figura, Daniel Vorcaro, na política brasileira como um todo. Então, esse caso chama muita atenção por causa disso, ele tem um potencial muito explosivo de afetar aí
figuras de diferentes ideologias, vamos dizer assim, e de arrastar todos os três poderes para uma crise. A gente está vendo uma crise no STF que, assim, eu não me lembro de uma crise no STF tão grande há um bom tempo, assim. Então, de fato, assim, os desdobramentos, eles vão acontecer ainda, porque essa investigação está em andamento, está se aprofundando. O celular de Daniel Vorcaro não se limita ao ministro Dias Toffoli, isso assim, é uma certeza dos investigadores. Existe a atuação também do Senado, a CPI do crime organizado. O senador Alessandro Vieira pediu a convocação dos irmãos do Dias Toffoli e outros senadores protocolaram requerimentos para quebra de sigilo da Marigit, essa empresa, quebra do sigilo bancário, quebra do sigilo telefônico também, se eu não me engano. Então, com essa decisão, aí, com essa revelação do pedido da PF de suspeição e a saída do ministro, a avaliação dos senadores, pelo que eu apurei, é que ganha força a possibilidade desses requerimentos serem aprovados. Então a gente pode chegar a um ponto aí de ter a empresa que o gabinete do ministro Dias Toffoli diz que ele é sócio, tendo seus sigilos quebrados por senadores. E a gente lembra que é óbvio que a CPI do crime organizado investiga um objeto específico, mas a gente lembra também que os juízes da Suprema Corte, né, lembrando sempre que o ministro do STF é um juiz, no fim das contas é um magistrado, quem fiscaliza esse poder é o Senado. Então a gente pode ter um início de 2026 muito confuso. Aí, óbvio que 2026 já começou, mas em Brasília a gente sabe que começa depois do carnaval, né? Mas a gente pode ter um início de 2026 muito conturbado aí, de crise flagrante entre os poderes. Eu acho que é aguardar para ver, viu, Natália André? E além da CPI do crime organizado, a CPMI do INSS já tem data para o Daniel Vorcaro ir pessoalmente lá na CPI, que é no dia 26 de fevereiro. E Daniel Vorcaro tem um envolvimento bem grande, né? O Banco Master, com as aposentadorias pelo Brasil todo. Tem operação no Amapá e tem operação no Rio de Janeiro, né? Envolvendo instituições que faziam ali a distribuição das aposentadorias e que fizeram parcerias com o Banco Master, que estão sendo bastante investigadas. Então, realmente, né? Tentáculos gigantes e mais. Na primeira fase da Operação Compliance Zero, tinha uma primeira ligação de Banco Master com o BRB. E a partir dessa ligação com o BRB, o próprio Daniel Vorcaro, através de vídeos do depoimento dele, que a gente também teve acesso, com todas as reuniões, ou principalmente de uma reunião que ele teve com o governador do Distrito Federal, com o Ibanez Rocha. Eu e o Sam, a gente está levantando agora, portanto, essas relações políticas do Daniel Vorcaro com gente de tudo quanto é partido. Não era especificamente, pelo que a gente está vendo, uma questão partidária, né? Ou ali do espectro político, direita ou esquerda. Ele tem uma agenda política gigantesca, agenda de contato mesmo, né? Hoje em dia a gente nem fala mais agenda, Samuel, porque não é mais, né? Aquela agendinha de papel. Mas, se fosse, seria um calhamaço assim, pelo que a gente está entendendo. Ô Sam, eu vou te segurar mais uns minutinhos. O Sam não está aqui em Brasília, ele está lá na nossa redação em São Paulo. Vou segurar você mais uns minutinhos, porque